Justiça do Rio de Janeiro decide afastar Flor Delis do cargo de deputada federal. Demorou, hein? A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade afastar Flor Delis dos Santos de Souza, do PSD, do cargo de deputada federal. O julgamento por videoconferência ocorreu na tarde de hoje, terça-feira. A decisão é para que a parlamentar fique afastada de qualquer função pública até o seu julgamento no processo no qual é acusada de ser mandante da morte do marido, pastor Anderson do Carmo. A decisão dos desembargadores será submetida ao plenário da Câmara dos Deputados para que os parlamentares decidam se mantém o afastamento. Conforme determina a Constituição Federal, o relator do processo na segunda Câmara Criminal, desembargador Celso Ferreira Filho, determinou que a decisão seja encaminhada à Câmara dos Deputados em 24 horas. Além do relator, votaram a favor do afastamento os desembargadores Antônio José Ferreira Carvalho e Kátia Janquita. Para Celso Filho, há situações concretas que demonstram atos de Flor Delis para atrapalhar a busca pela verdade no processo. Nesse processo, há situações que me causaram perplexidade. São 50 anos que convivo nessa casa de conflitos e há muito tempo não vejo uma situação tão complexa, estranha, que causa tanta surpresa. Lidamos com homicídio, improbidade administrativa, vários desvios, mas esse processo há uma gama de circunstâncias estranhas sobre as quais não vou tecer comentários, afirmou Celso Ferreira Filho ao iniciar seu voto. Veja só, caros ouvintes, e você que está nos assistindo aqui no canal Estação Imprensa, a escrita e a fala do doutor Celso Ferreira. É incrível. Realmente é perplexo essa situação. A Procuradora de Justiça Maria Cristina Pasquinelli Baixa de Almeida deu parecer a favor do afastamento da deputada Flor Delis, ou Flor Delis. Durante sua sustentação oral na sessão desta terça-feira, a procuradora afirmou que Flor Delis usa o cargo para intimidar e para cooptar benesses para sua pessoa e o seu clã criminoso. O advogado Ângelo Máximo, que representa a família do pastor, também defendeu o afastamento sob a alegação de que Flor Delis atrapalhou as investigações do caso, além de fazer menção aos nomes de testemunhas em redes sociais. Fica claro o uso do cargo, o uso da máquina, da função pública para se esquivar da responsabilidade de ser mandante do crime, afirmou Ângelo Máximo durante sua sustentação oral. O pedido de afastamento foi feito pelo promotor Carlos Gustavo Coelho de Andrade, que recorreu ao Tribunal de Justiça após a juíza Neares dos Santos Carvalho Arque, da terceira vara criminal de Niterói, ter negado seu pedido para afastar Flor Delis de suas funções. A solicitação foi feita pelo promotor no processo criminal respondido pela deputada. Na ação já foram ouvidas todas as testemunhas de defesa e acusação, além dos réus. O processo está em fase de alegações finais, na qual o Ministério Público, assistente de acusação e defesa dos réus fazem suas considerações finais. Após a manifestação de todos em alegações finais, a juíza Neares dos Santos Carvalho Arque vai decidir se Flor Delis e os outros acusados vão a júri popular. Então vamos aguardar, né, gente? Porque, olha, é uma situação terrível. A mulher está solta e, claro, a possibilidade de ela fazer ou promover fatos que não cabe também a gente falar aqui é complicado, hein? Agora, o mais importante, vocês pedem sempre que a gente conclua com comentários. A reportagem aqui do Jornal Extra do Rio e diz o seguinte: o João M. Costa, ele diz o seguinte: essa senhora é a prova que Satanás existe. O Haroldo Filho, ele diz o seguinte: a permanência da deputada na Câmara é um tapa na cara da sociedade, dado pelos omissos deputados. A Amável Pinto diz o seguinte: vai ser afastada, mas vai continuar recebendo. Qual a vantagem? Boa pergunta, hein?
Vamos a mais alguns comentários para encerrar aqui. Bom, diz aqui, olha, o Carlos Alberto Tavares da Silva diz o seguinte: acho muito estranho dizerem dessa mulher ser bela, onde se for pro capeta, tem que tirar e ainda mandar para cadeia. Tá certo que nossas leis estão ultrapassadas, ainda mais com o STF como julgador. Aí sim, esse país está em mãos erradas. Talvez seria melhor o PCC ou o CV, que é Comando Vermelho, mandarem no Brasil. Quem sabe dá certo. Quem está escrevendo aqui é o Carlos Alberto Tavares da Silva. Vamos, produção, mais 2 comentários? Então vamos lá. O Jorge Pinto Rodrigues diz o seguinte: já que a Câmara, com seus deputados corporativistas, se ajoelharam, se preparem com manteiga o prato de hoje e mandioca. Mais um comentário, Tami Cristina de Barros, ela está verificando aqui, porque tem alguns comentários que a gente não pode colocar aqui, porque tem palavrões. Francisco Chiman diz o seguinte: isso tudo é inveja da coleção de perucas dela. O pessoal também gosta de fazer piadas, né? O Walter diz o seguinte: injustiça com Flor Delis, isso é inveja da beleza e bondade da Flor Delis. Claro que isso aqui é sarcástico, né? O Antônio José diz o seguinte: ela utilizou-se da palavra sagrada para ganhar dinheiro e sexo, além do cargo de deputada. Não teme a Deus de jeito nenhum. Vamos assim, olha, vamos encerrando? Bom, o Antônio Alves é o último comentário aqui, que nós vamos ler. Vai só se afastar, mas sem remuneração, eu pergunto. Deveria ser presa, mas a justiça não sabe fazer isto com marginais. Participe com sugestões através do e-mail edsonxavier.imprensa@gmail.com e WhatsApp 11 976253637.